Então, agora, número 3, e o mais importante, o Senhor Todo-Poderoso, toda essa noite passada, Ele levou os seus 2 profetas, os 2 maiores profetas antigos do Senhor, Ele os levou ao redor. Então, Ele os levou ao redor e nós estávamos dirigindo um carro velho, um modelo bem antigo, um carro glorioso, antigo, realmente um carro muito antigo. Parece mais como seria o design, o modelo parece como um Belford, sabe aqueles Belfords antigos? Mas é do tamanho de uma picape. E nós estávamos dirigindo e tudo era muito antigo. A direção, as marchas, e nós dirigíamos de lugar em lugar. E nós tínhamos cartas do Senhor. Então, eu fui às igrejas do arrependimento e nós estávamos dando para eles estas cartas. As igrejas do Ministério de Arrependimento e Santidade, eu tinha cartas do Senhor. Então, quando eu chegava em cada igreja, eu entrava e dava a carta para eles. Então, eles abriam a carta e liam enquanto eu estava indo para a próxima igreja, ao próximo altar. Eu estava dando cartas para eles, eles abriam. E a carta era a respeito de uma celebração que iria acontecer. Eles estavam sendo convidados para uma grande celebração. Então eu pude ver, enquanto eu estava indo embora, eu podia ver os pastores de todas as igrejas e altares aonde eu tinha estado, quando eles abriram a carta e a igreja estava celebrando, que muito brevemente nós seremos convidados para uma grande celebração. Brevemente haverá uma grande celebração. A noite inteira eu estava dirigindo de um altar de arrependimento para o outro. Somente as igrejas do arrependimento e santidade que estão submetidas aos 2 profetas de Yahweh que estão ministrando sobre a face da terra agora. E toda vez que eu chegava a cada uma das igrejas, eu dei para eles a carta. Era um envelope branco. E quando eu deixava, eles abriam, eles removiam a carta e liam para a congregação e eles estavam celebrando, porque a carta dizia para eles que muito brevemente haverá uma celebração, uma grande celebração no reino de Deus. Então eles estavam abrindo aquelas cartas, lendo e celebrando em cada altar aos quais eu fui, as igrejas do arrependimento e santidade. E as cartas foram preparadas para prepará-los. As cartas me foram entregues pelo Senhor para dar para eles, para a celebração, para se preparar, para que eles pudessem se preparar para a celebração, para a preparação, porque muito brevemente eles iriam entrar em uma grande celebração no reino de Deus. E então, há somente uma igreja do arrependimento e santidade para quem eu não dei a carta. O bispo era um pouco rebelde, eu não sei que bispo é este, mas ele não é muito próximo dos 2 profetas do Senhor. Então, o Senhor não me permitiu levar uma carta para aquela igreja. Então, fiquei pensando, eu parei e chuva começou a cair. Eu parei naquele lugar e a chuva estava caindo e eu parei o veículo e o Senhor não me permitiu levar a carta para uma das igrejas, onde o bispo não é muito próximo aos 2 profetas do Senhor. Ele é um tipo muito mono. Ele não é muito próximo. Então eu não cheguei lá. Então isto me incomodou a noite inteira enquanto eu estava dirigindo este carro. Uau! E quanto ao destino das pessoas naquela igreja, porque o Senhor não me permitiu ir lá para convidá-los também para esta grande celebração. Novamente, esta é a parte mais importante desta mensagem de hoje. O Senhor falou com seus maiores profetas antigos da Bíblia, aqueles que têm ministrado sobre a face da terra agora. E o Senhor nos deu um carro antigo, aquele veículo. Se você visse o modelo da frente, parece um Belford. Nos faz lembrar aqueles antigos Belfords, que eles costumavam ser chamados Belford, mas é do tamanho de uma picape, não é um caminhão, é do tamanho de uma picape, não é de cabine dupla, é de cabine única, e é um modelo antigo, totalmente, até mesmo a direção e as marchas,
E os 2 profetas do Senhor dirigiram. E o Senhor deu para eles, o Senhor Yahweh deu-lhes este carro glorioso e cartas em envelopes brancos. E é impressionante porque nós estávamos indo especificamente às igrejas de arrependimento e santidade somente aos altares do Senhor. Somente lá em nenhum outro lugar. Foi impressionante. Nós estávamos passando pelas outras igrejas, nós passávamos por elas. E todas as vezes que nós chegávamos lá, nós entrávamos e dávamos a carta para o pastor e então saíamos. Enquanto o pastor começava a abrir, nós partíamos e dirigíamos para outro altar, para outra igreja que se submeteu ao ministério de arrependimento e santidade. Mas nós podíamos ver como que numa visão, como que aquele pastor que acabou de receber a carta, o que ele estava fazendo? Ele abre a carta no púlpito, ele abre e ele lê para a igreja, então a igreja explode em uma grande celebração. E estas cartas são cartas para a preparação para uma celebração, uma grande celebração que está prestes a acontecer, e eu sei que esta celebração acontece no reino de Deus. Então, enquanto eu continuava dando para os altares, somente os altares do Senhor, somente as igrejas sob o ministério do arrependimento e santidade, enquanto nós passávamos e deixávamos as outras igrejas, impressionante. E então, eu também sabia que há algumas pessoas, alguns pastores e alguns anciãos sêniores das outras igrejas que não se uniram a nós. Eles sabiam que eu estava dando as cartas somente para os ministérios de arrependimento e santidade. E ver 2 senhoras e 2 anciãos sêniores da igreja em Nairobi, eles estavam chorando e dizendo: não, por que eles não nos deram uma carta? Nós soubemos que eles estão dando cartas do Senhor. Então, enquanto aquilo estava acontecendo, eu sabia que alguns anciãos estavam querendo vir e clamar e pedir: por favor, dá-nos a carta também. Mas o Senhor estritamente a designou e me instruiu para que eu levasse a carta somente para as igrejas do Ministério de Arrependimento e Santidade, somente aqueles que fielmente se submeteram. Mas então, enquanto eu fui de um altar para o outro, os pastores abriam e então eles celebravam, porque foi-lhes dito que muito brevemente haveria uma celebração. Então prepare-se para uma grande celebração. E eu sabia que aquela celebração acontece no eterno reino de Deus. Então eu estava indo de altar em altar, dirigindo este carro antigo, muito lindo e com um modelo antigo, até mesmo a direção e aquelas marchas que ainda era daquele tipo antigo, muito antigo. E eu estava indo de um altar para o outro, somente os altares que se submeteram aos 2 profetas de Yahweh. Era impressionante, eu estava simplesmente passando pelas outras igrejas. E então eu deveria ter ido a uma outra igreja nesta terra do Quênia, mas o bispo daquela igreja tem sido frio, não tem sido muito próximo dos 2 profetas de Yahweh. Ele não está nem aqui nem ali, ele é morno. Então o Senhor me impediu e disse para os seus 2 profetas: não lhes dê a carta, não os convide. Então toda a igreja se perdeu por causa da ação do seu bispo, que não estavam próximos dos 2 profetas de Yahweh. Somente as igrejas do arrependimento e santidade receberam este tremendo envelope branco com uma carta branca dentro, escrita à mão por Deus, escrita à mão a propósito. Eu pude ver escritas à mão com tinta azul, escritas à mão pelo Senhor, convidando-os para esta grande celebração. Mas era um tipo de preparação para dizer-lhes: agora se preparem, convidando-os, mas também dizendo para eles: agora preparem-se, porque a grande celebração está prestes a acontecer. Somente as igrejas que se submeteram ao ministério de arrependimento e santidade dos 2 megaprofetas de Yahweh, os profetas da Bíblia que estão ministrando sobre a face da terra, aqueles que chamaram Deus Pai e Ele veio na sua nuvem para visitá-los e então os envolveu. Somente as igrejas que se submeteram a
a nós, receberam esta carta escrita à mão, o envelope escrito à mão, e até mesmo do lado de fora do envelope estava escrito endereçado a cada igreja em particular. Eu dei ao pastor, o pastor abriu o envelope branco e eu podia ver enquanto eu dirigia para a próxima. Enquanto ele abria o envelope branco no púlpito, e então ele tirava a carta branca, escrita à mão pelo próprio Senhor, dizendo para eles: preparem-se, porque brevemente vocês serão convidados para uma grande celebração que está prestes a acontecer no reino de Deus. Eu sabia que aquela celebração era dentro do céu, no reino de Deus. Então, novamente, havia uma igreja do arrependimento e santidade, cujo bispo não é muito próximo, ele é frio, nem aqui nem ali. E eu acho que ele também está mentindo, tem mentido para o Senhor. Então o Senhor me instruiu para deixá-lo de fora. E toda a igreja se perdeu com o seu bispo. Então começou a chover e todas as igrejas que receberam a carta estavam lendo e se preparando para a celebração com grande alegria. Povo abençoado, foi isto que o Senhor falou com as nações da terra. Acaso não falou o Senhor Jeová Yahweh com esta geração? O Messias está vindo. Obrigado. Toda Shalom. As cartas foram escritas e endereçadas para os respectivos pastores nas suas regiões. Então foi o Senhor quem não deu a carta para eles baseado naquele bispo, pelo que ele fez. Então eu não tinha a carta para eles. Eu não tinha a carta para eles por causa da apostasia daquele bispo, da mornidão daquele bispo. O Senhor não me deu uma carta endereçada para eles. O Senhor nem se dirigiu a eles, nem me deu uma carta para eles. Então eles foram deixados de fora pelo próprio Deus Pai. Então, eles foram literalmente deixados para trás. É por isso que havia choro amargo. Eu vi que eles estavam rolando. Eu vi que em um ponto eles estavam chorando no chão, até que eles secaram lá e dormiram lá no chão. Eles secaram lá, eles perderam os sentidos e estavam chorando e dormindo no chão, chorando. Eles secaram, eles acabaram de chorar, estavam cansados. Eles dormiram lá a noite inteira até o dia seguinte. Foi um tempo terrível, mas eu não tinha a carta para eles. Então Deus Pai não endereçou uma carta para eles baseado em como aquele bispo se relacionou com os dois profetas. Ele me fez compreender um lado diferente do Senhor, que uma pessoa pode fazer uma coisa como bispo e perder toda a igreja e toda uma região. Vocês veem que as outras igrejas, eu estava deixando elas para lá, as outras denominações, novamente, simplesmente porque os seus pastores não os conduziu a se submeter à autoridade desses dois profetas que têm a autoridade de Deus. A nuvem os cobriu. Então todos, Deus espera que todos saibam que é Deus Pai, o Senhor Deus, quem está ministrando. A nuvem veio. Então Jeová espera que quando você vê a nuvem, você diz: ah, este é Jeová, o Jeová que eu adoro. Então deixe-me ir e me submeter a ele. Se você não vier, o Senhor entende isso como se você tivesse desprezado, renunciado à sua religião, à sua missão, à sua oferta. Você o rejeitou, porque este é ele mesmo quem veio. Então, qual Deus você está adorando lá fora, onde a nuvem não está? Então você vê que ele os tratou muito duramente. Ele não tinha uma carta para eles. Não havia uma carta endereçada para eles. Então Deus Pai viu e está vendo como que os bispos e os pastores estão se relacionando com os dois profetas, e então ele decide. É por isso que eu não tinha a carta para eles. Foi o momento mais triste. Eu pude ver que eles estavam chorando no chão, rolando com seus filhos no chão, até as lágrimas secarem, e eles ficaram caídos lá a noite inteira até o dia seguinte. Lakini sikuwa na barua yao, sikupewa kulingana na vile walitendea manabii hawa.